Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A maioria das pessoas não poderia imaginar a extensão da raiva que os generais An sentiram quando ouviram que os generais Agao estavam enviando memoriais exigindo a execução de Yuan Shong. Todos eles foram acionados. Assim, na assembleia matinal do dia seguinte, uma pequena montanha composta por quase 1000 memoriais apareceu na corte real, deixando todos os oficiais boquiabertos. Esses memoriais vieram de todos os cantos da grande Tang. Cada um deles tinha o selo de um general, e cada frase estava cheia de raiva extrema. A pressão exercida pelos memoriais por quase 1000 generais era inimaginável. Nunca uma situação dessas apareceu na história da grande Tang. Era inimaginável ter 1000 generais An defendendo uma única pessoa. Mas Yuan Shong conseguiu. Quem quer que insista na execução de Yuan Shong será nosso inimigo. Tais palavras carregadas apareceram em quase todos os memoriais. Embora as frases que eles escolheram usar fossem diferentes, todas elas transmitiam o mesmo significado. Além disso, parecia que eles não estavam dispostos a fazer concessões. Pela primeira vez, os comandantes expressaram suas intenções como um todo. Essa expressão de intenção não se limitou apenas aos memoriais enviados à corte real, muitas cartas também foram enviadas aos generais Agao. Inúmeros relatórios militares recheados com a raiva dos comandantes An chegaram à mesa dos generais Agao nas fronteiras. Quase todos os generais Agao que exigiram a execução de Yuan Shong receberam cartas dos comandantes An em seus próprios exércitos. Cartas semelhantes também apareceram nas mesas dos grandes generais Agao, como Gou Seuji, Fu Menlinsha, Ge Shuan e An Sishun. O impacto desse incidente chocou os generais Agao. Pela primeira vez, eles sentiram a força dos generais An como um todo. Naquele meio-dia, quando uma petição contendo as assinaturas de 100 generais apareceu na corte real, a escala do evento foi levada a patamares ainda maiores. As assinaturas que apareceram neste documento não vieram de generais comuns, mas dos generais conferidos da Grande Tang. Remontando a dinastia Qin anterior, An Ocidental, até a Grande An, apenas generais militares influentes que contribuíram imensamente para seu país podiam receber uma conferência única, e essas pessoas eram conhecidas como generais conferidos. Generais comuns não poderiam nem chegar perto do peso das palavras dessas pessoas. O general das ondas agachadas, o almirante dos navios miríades, o general da ruptura, o general dos 9 caldeirões, o general das bestas miríades, o almirante dominador do mar, o general do massacre bárbaro, o general guardião do sul, o general da erradicação do norte, o general da guerra do sul, o general marcial dragão, o general da cavalaria dragão, o general da vanguarda. Esses generais conferidos estavam espalhados por toda a grande Tang, mas, devido a Yuan Shong, as assinaturas de todos eles foram reunidas em um único dia. Esse feito, por si só, era inacreditável. Um documento contendo os nomes de quase todos os generais famosos da Grande Tang, seu peso era inimaginável. No documento, além de libertar Yuan Shong, os 100 generais conferidos também questionaram Ge Shuan, Gou Seuji, Fu Menlinsha, An Sishun e os outros generais Agao, pedindo-lhes que refletissem sobre a proporção de generais Agao e generais An nas forças armadas. Havia 300.000 soldados An na fronteira, mas havia apenas um pouco mais de 100.000 soldados Agao em contraste. O número de excedia em muito o Agao, e no momento em que um soldado morria, a capital imediatamente despachava alguém para tomar seu lugar. Apesar disso, quem eram os que detinham o poder na fronteira? De um exército composto principalmente por An, havia mais comandantes An ou Agao. Uma vez que algumas questões fossem analisadas e publicamente apontadas, sua natureza mudaria completamente. O conflito em Agao estava presente há muito tempo. O Protetorado Solar de Beiting, Protetorado Solar Ocidental, Protetorado Solar da Região Ocidental e o Exército Ursa Maior de Ge Shuan, todos eles eram compostos principalmente por soldados An. Sejam soldado ou Agao, seus equipamentos, arcos, flechas, ração e corcéis eram todos fornecidos pela corte real. No entanto, desses 4 importantes campos militares, seus grandes marechais eram Agao, e a autoridade máxima estava nas mãos deles. Havia muitas pessoas que estavam insatisfeitas em ver tal visão, mas devido à pressão de cima, ninguém ousou trazer esse assunto à tona. No entanto, devido a Yuan Shong, tudo isso explodiu como uma represa com vazamento. Os oficiais da corte real podem estar inseguros sobre os assuntos levantados por Yuan Shong em seu memorial, mas para os generais do exército, as palavras de Yuan Shong refletiam seus pensamentos. Nesse aspecto, eles estavam na mesma linha de Yuan Shong. Na verdade, o memorial que Yuan Shong enviou estava disputando os interesses dos generais An. Eles não seriam capazes de aceitar se Yuan Shong fosse executado pela corte real por esse assunto. Ninguém esperava que esse assunto se desenvolvesse a tal ponto. Seja o departamento de pessoal militar, o departamento de punições, os censores. Toda a corte real caiu na grande caos. Ela havia crescido muito além da capacidade de qualquer indivíduo suportar sozinho.
Inúmeros memoriais dos generais Han apoiando o Wanchong voaram direto para o Palácio Real de todas as direções. Similarmente, memoriais dos generais HU exigindo a morte de Wanchong para defender a honra dos HU também chegaram ao Palácio Real em um fluxo constante. Este conflito já tinha estourado fora de proporção. Até mesmo Jeshuan, Gou Seuji, Fu Menlin e os outros generais influentes dos HU não conseguiam mais conter a questão. Afinal, esta era uma questão concernente ao interesse de todos os HU. Esta foi a primeira vez que HU e Han se enfrentaram de frente nos 2 séculos de história da Grande Tang. Nenhum dos lados estava disposto a ceder ao outro. Ao sul do Passo Jiamen, em Shu Ocidental, uma chuva ameaçadora caía implacavelmente. Em meio à chuva, tochas de óleo queimavam furiosamente. Um enorme exército estava estacionado a uma distância de 400 quilômetros através das montanhas sinuosas. No centro do exército havia uma residência gigantesca, e na placa pendurada acima da entrada havia 3 grandes palavras douradas. Mansão do Protetorado do Sul. Essas palavras eram fortes e pesadas, como se refletissem o imenso poder exercido pelo dono da residência. A Grande Império Tang havia estabelecido 6 grandes protetorados. Embora os HU possuíssem grande autoridade sobre um número significativo de exércitos poderosos, nem todas as elites estavam em suas mãos. Na Grande Império Tang, ao sul do Passo Jiamen de Shu Ocidental, um exército de 180 mil homens estava estacionado. Eles estavam encarregados de proteger contra Mentes ao Dielai, bem como o Império Tsang localizado nas terras altas ocidentais. No Império Grande Tang, a mansão do Protetorado do Sul manteve um perfil bem baixo. Como os conflitos não eram tão violentos quanto os de outros locais, havia muito poucos relatos dessa área. Como tal, sua presença parecia relativamente fraca no Palácio Real. No entanto, isso não significava que o poder desse exército de 180 mil homens pudesse ser desconsiderado. O Protetor-Geral Ocidental, o Protetor-Geral da Região Ocidental e o Vice-Comandante do Exército Ursa Maior, eles realmente acham que são os únicos na Grande Tang. Chamas ardiam dentro da enorme residência. Um homem de meia idade, musculoso e de cabelos curtos, vestido com armadura preta, estava sentado de pernas cruzadas no chão, e diante dele havia uma placa de metal. Colocadas no quadro estavam as mais novas informações da Corte Real. Grande Marechal, sempre mantivemos um perfil baixo para ficar longe de conflitos desnecessários. O assunto na Corte Real desta vez é bem problemático, então não deveríamos evitar nos envolver. Um homem de bigode e aparência inteligente sentado ao lado da Grande Marechal perguntou preocupado. Ele era o ajudante da Grande Marechal, assim como o conselheiro militar do Mansão do Protetorado do Sul. Tendo passado 30 anos juntos, ele estava bem ciente da personalidade da Grande Marechal. Assim que o homem musculoso e de cabelos curtos falou, ele imediatamente soube que a outra parte iria se envolver no assunto. É impossível para nós obtermos qualquer benefício com esse assunto. Por outro lado, só atrairemos a hostilidade do Protetor-Geral Ocidental, do Protetor-Geral da Região Ocidental, do Vice-Comandante do Exército Ursa Maior e de todos os soldados HU. Essa é uma atitude imprudente. Grande Marechal, por favor, reconsidere sua decisão. O conselheiro militar de bigode persuadiu preocupado. A tempestade na Corte Real foi muito grande dessa vez, e o deixou nervoso. Ele não achou que fosse uma decisão sábia se envolver. Xian, você ainda não entendeu a situação. Embora seja bom evitar problemas, há algumas coisas que um homem deve fazer. Nós mantivemos um perfil baixo o tempo todo, mas esse assunto é diferente. Você ainda não percebeu? Qualquer um que fique fora desse assunto se tornará inimigo de todos. Zanjou Jianqiun riu, e uma nitidez que contrastava com sua aparência exterior grosseira brilhou em seus olhos. Zanjou era um sobrenome composto, e mesmo que soasse como se ele fosse um HU, ele era um verdadeiro An. Zanjou era um sobrenome que foi derivado mais tarde, e assim como o sobrenome Cão, era inexistente nos primeiros sobrenomes de 100 famílias. No entanto, independentemente de ser um sobrenome derivado ou um sobrenome composto, Anzhou Jianqiun era, sem dúvida, An. Além disso, ele era o protetor-geral do poderoso Protetorado Solar do Sul, e sua posição não estava abaixo daquela do Protetor-Geral Ocidental Gou Seuji, do Protetor-Geral da Região Ocidental Fu Menlin e do Jeshua do Exército da Ursa Maior. Você ainda não entendeu o significado por trás da petição dos 100 generais? Xian, isso não é mais uma questão sobre a vida e a morte de Wanchong, mas uma luta por interesses entre os Han e os HU. Aqueles que tentarem ficar de fora do assunto perderão seus lugares nas Forças Armadas. Xian, seu pensamento não é ruim, mas você falhou em considerar a situação completa. Zanzhou Jianqiun explicou impassivelmente. Sem saber, uma aura poderosa que lembrava a montanha e o oceano vazou de seu corpo poderoso, distorcendo até mesmo as chamas e o espaço no salão principal. O conselheiro militar conhecido como Xian ficou surpreso. Por um momento, ele não conseguiu refutar, e um olhar contemplativo apareceu em seu rosto. Zanzhou Jianqiun riu silenciosamente.
Pensamentos sobre o jovem na capital surgiram em sua mente. Que tipo do jovem teria coragem de submeter esse tipo de memorial chocante? O Duque Gil o ensinou a fazer isso? Zanjou balançou a cabeça. Dada a personalidade do Duque Gil, ele não se importaria em recorrer a tais truques. Se sim, poderia ser o Angen? O Angen possuía imensa influência na corte real. Se não fosse Duque Gil, então ele era o próximo suspeito mais provável. Mas ele possuía tanta coragem? Zanjou balançou a cabeça mais uma vez. Ele havia conhecido o Angen várias vezes em seus primeiros anos. Este Sr. Wan era uma pessoa inteligente com visão de futuro, e seu talento em política era incrível. No entanto, essa era precisamente a razão pela qual era impossível para ele elaborar tal memorial. Se ele não possuía a determinação de fazê-lo ele mesmo, como poderia ensinar seu próprio sobrinho a fazê-lo? Nesse ponto, Anjou não pôde deixar de suspirar profundamente. Muito provavelmente, ele já havia chegado à verdade. Pensar que haveria uma figura tão valente na Grande Tang. Mesmo que eu, Anjou, tenha que desistir dos meus princípios, eu deveria pelo menos dar-lhe meu apoio. Zanjou Jianqiun suspirou profundamente antes de estender a mão direita. Traga-me meu pincel. Quero escrever este memorial pessoalmente. Um momento depois, uma milhafre preto voou através da chuva sombria e das nuvens ameaçadoras, indo direto para a distante capital. Zanjou Jianqiun não foi o único a observar a situação na corte real. Enquanto a milhafre preto de Zanjou Jianqiun voava direto para a capital, uma comoção estava ocorrendo em uma tenda enorme erguida no nordeste da Grande Tang. Ela estava cheia de taças douradas e tigelas de prata, e esteiras feitas de pele de tigre estavam dispostas no chão. Era excessivamente extravagante. Dentro da tenda estava uma figura espirituosa que parecia estar na casa dos 40. Ele estava comendo e bebendo na grandes bocados enquanto ria com vontade. Mesmo assim, ele carregava uma disposição feroz que intimidava aqueles ao seu redor. Xi, você viu a carta na mesa? Esta é uma petição de 100 generais. Eles estão todos implorando a mim, o general auxiliar da Grande Tang. O protetor-geral da mansão do Protetorado Oriental. Um dos duques fundadores, agraciado com o condado de Nanyang. A armadura nele tremia levemente junto com seus movimentos, como se refletisse sua agitação. Ele parecia estar de muito bom humor. Grande Marechal, você realmente pretende interferir neste assunto? Naquela época, uma única palavra do Duque Gil fez com que você passasse quase 2 décadas nas fronteiras áridas. Não muito longe, do outro lado de uma panela de carvão em chamas, um general de meia-idade, de aparência acadêmica, estava sentado de pernas cruzadas. Seu bigode caía na ponta dos lábios, dando aos outros a impressão de um cavalheiro refinado. Ele era o ajudante de Zhang Shougi, assim como seu companheiro de vida ou morte, Wu Shiyi. Ambos entraram para o exército juntos, e uma vez lutaram contra o Tsang em Guazhou, que ficava na província de Longxi, na Grande Tang. Até o momento, Zhang Shougi conseguiu se tornar o protetor-geral oriental, e seu nome induziu medo entre os Khitans, como Xi e os turcos mais acima. Mesmo assim, os dois permaneceram como bons parceiros, amigos que transcendiam além da vida e da morte. Até mesmo o general atualmente famoso que lutou contra os Tsang foi elogiado com o ditado: na noite sob as estrelas da Ursa Maior, Jeshuan visita com seu sabre. A grande general da Ursa Maior Jeshuan estava apenas protegendo as terras que ele havia protegido no passado. Em termos de qualificações, Jeshuan só poderia ser considerado um júnior. Diante de um veterano como Zhang Shougi, não havia nada para ele se gabar. Havia muitos generais agressivos na Grande Tang, e aqueles que conseguiram subjugar Jeshuan estavam em minoria. No entanto, Zhang Shougi por acaso era um deles. Essa também foi a razão pela qual tantos generais conferidos escolheram enviar suas cartas para a mansão do Protetorado Oriental. Na grande dinastia Tang, havia muito poucas pessoas que conseguiam enfrentar os influentes generais HU, que detinham imensa autoridade militar em suas mãos, como Gou Seuji, Fumen Linsha, Jeshuan e Ansishun. No entanto, o general auxiliar Zhang Shougi foi definitivamente um deles. Embora os generais conferidos tivessem uma posição significativamente mais alta do que os generais comuns, o peso de suas palavras ainda era um pouco insuficiente. Zhang Jiulin usou sua antiguidade para me impedir de me tornar o primeiro-ministro, então como posso esquecer isso? Ao ouvir as palavras de Wu Shiyi, o rosto de Zhang Shougi escureceu imediatamente. Zhang Shougi sabia que Wu Shiyi estava se referindo ao assunto de 23 anos atrás envolvendo o sábio imperador. Naquela época, quando Zhang Shougi tinha acabado de ser designado para Euzhou, ele erradicou as tribos Khitan, que eram uma imensa ameaça para Euzhou e o nordeste da Grande Tang, e afastou com sucesso os Tsang na província de Gansu. Isso lhe concedeu imenso prestígio, e havia rumores de que ele provavelmente seria promovido a primeiro-ministro. No entanto, Wang Jiulin achava que Zhang Shougi ainda era muito jovem e imaturo. Embora este último pudesse ser capaz de dominar na guerra, ele não estava pronto para assumir as responsabilidades de um primeiro-ministro para governar a corte real.
Assim, quando o sábio imperador o consultou sobre o assunto, o avô de Yuan Shong, Zhang Jiulin, imediatamente o refutou, dizendo que Shougi apenas erradicou os Khitan, e Vossa Majestade já deseja fazê-lo primeiro-ministro, se alguém destruísse o Kumuxi e os turcos. Que posição Vossa Majestade lhes daria? Com essas palavras, ele destruiu a chance de Zhang Shougi de se tornar o primeiro-ministro. Se não fosse esse o caso, Zhang Shougi poderia ter se tornado o primeiro-ministro mais jovem da Grande Tang. O ressentimento que Zhang Shougi sentia pela outra parte era imaginável. No entanto, mesmo que aquele pirralho do clã Ua não vale a pena ser salvo, aquele sujeito, Fumen Linsha, é ainda mais odioso. Muitas pessoas estão me pedindo para tomar uma posição, e esta é uma boa oportunidade para humilhar aquele velho sujeito do clã Wan, bem como para suprimir a arrogância de Fumen Linsha, então por que eu deveria ficar de fora disso? Zhang Shougi riu muito. Yuan Jiulin era respeitosamente chamado pela maioria do Duque Gil, e ele possuía imenso prestígio na corte real. Embora Zhang Shougi estivesse descontente com ele por frustrar sua oportunidade, ele sabia que era impossível se vingar de uma figura como ele desafiando-o de frente. Salvar o próprio neto daquele velho seria a melhor humilhação para ele. Quanto a Fumen Linsha, havia muito poucos que conseguiam se comparar a Zhang Shougi em termos de qualificações, mas Fumen Linsha era um deles. Naquela época, quando Zhang Shougi ainda não era o protetor-geral do leste e ainda estava lutando contra o Tsang pela província de Gansu, dado que Guazhou fazia fronteira com o território do Protetorado Solar da região ocidental e do qual o Protetorado Solar Ocidental era responsável, ambos tiveram alguns confrontos entre si. Desta vez, Fumen Linsha causou uma grande comoção, levando Zhang Shougi a ficar extremamente descontente com suas ações. Comparado a ensinar uma lição a este Fumen Linsha, salvar o neto do Duque Gil, Yuan Shong, não era uma questão tão grande. No entanto, devido àquela criança, os generais Hou e Yan estão em um relacionamento hostil um com o outro na corte real. Nossa Youzhou é um pouco diferente dos locais que os outros generais Han estão no comando. Temos um grande número de generais Hou e tropas Hou sob nosso comando. Se nos envolvêssemos sem consideração cuidadosa, isso poderia potencialmente incitar um motim. Não vale a pena correr esse risco. Wu Xiyi franziu a testa, preocupado. Quanto mais ele aprendia sobre os assuntos que transpiravam na corte real, mais preocupado ele ficava. Realmente não era sensato se envolver nesse assunto sem pensar bem. Entretanto, ao ouvir as palavras de Wu Xiyi, Zhang Shougi caiu na gargalhada. Xiyi, quando você começou a aprender com aqueles companheiros da corte real? Que general Hou e general Wan, que tolo! Na minha Youzhou, antes de mim, Zhang Shougi, não há Hou e Yan. Há apenas aqueles que se submetem a mim, e aqueles que não se submetem a mim. Cavalo, você não concorda? Zhang Shougi de repente olhou para o lado com um olhar assustadoramente afiado. Seus olhos pousaram em um Hou de pele clara e rechonchudo que parecia ter 20 e poucos anos e estava mastigando a grama no chão. Intimidado pelo olhar de Zhang Shougi, o jovem Hou, de pele clara e rechonchudo, tremeu. Suor frio escorria de sua testa, e medo refletia em seus olhos. Grande Marechal, você está certo. Nós, Hou, somos cavalos. Como nós, cavalos, podemos nos comparar a vocês? Fumen Lin chegou seu Ji são como eu, somos todos cavalos. Enquanto falava, ele levantou suas nádegas e mastigou vários talos de grama. Além disso, ele imitou o relincho de um cavalo em uma tentativa de bajular Zhang Shougi. Ao ver o olhar bajulador no rosto daquele jovem Hou, Zhang Shougi gargalhou. Até o Xiyi não conseguiu evitar rir. Aqueles que se submetem a mim têm permissão para viver, e o único destino que espera aqueles que se recusam a se submeter é a morte. Enquanto Zhang Shougi ria, ele abruptamente sacou uma ficha da cintura e rapidamente a jogou para fora do acampamento. Do lado de fora da tenda, a chuva caía, e um vento gelado assobiava. Cerca de 100 prisioneiros consistindo de Kumuxi, Khitas e Turques estavam de pé no meio do vento de gelar os ossos, e de pé sobre eles estava um carrasco cada. Matem! Assim que aquela voz soou, cabeças começaram a rolar para o chão. Sangue escarlate jorrou no ar, adicionando um tom de vermelho à chuva opaca. Os 100 ou mais Kumuxi, Khitas e Turques caíram no chão. E depois de um breve momento de convulsão, eles pararam de se mover completamente. Não demorou muito para que soldados com armaduras de aço corressem e arrastassem seus corpos para longe. Eles os jogaram em uma vala e os enterraram. O denso fedor de sangue gradualmente se dissipou em meio à chuva torrencial. Aqui, até a grama foi tingida de vermelho. No nordeste da Grande Tang, a leste de Youzhou, a reputação de Zhang Shougi era algo que poderia silenciar até mesmo uma criança chorando. Assim como ele havia dito, dentro de Youzhou, antes dele, não havia tal coisa como Hou ou Wan. Havia apenas aqueles que se submetiam a ele, e aqueles que não se submetiam. Aqueles que se submeteram viveram, e aqueles que não se submeteram desapareceram da face da terra. O buraco aberto apareceu na tenda, e o jovem Hou, que estava agindo como um cavalo um momento atrás, voou para fora da tenda como uma bola roliça de carne.
É hora de nossos 2 prisioneiros trabalharem. Levem a China Zugan com vocês, e se vocês 2 não capturarem 200 como chiquitas até hoje, então 2 pessoas adicionais estarão caídas na vala hoje. Nem sonhem em escapar. Vocês devem saber que é impossível escapar. Uma voz fria, ainda mais gélida que os ventos congelantes, ecoou claramente em meio à chuva torrencial. Enquanto os 2 HU saíam apressadamente do acampamento de Zhang Shougui, um corvo disparou para fora do acampamento como se fosse uma flecha voadora. Voando acima das nuvens, ele foi direto para a capital Grande Tang. General Auxiliar Zhang Shougui, Protetor-Geral do Leste. O envolvimento de Zhang Shougui seria definitivamente outra contribuição importante para os generais Zhang. No exército da Grande Tang, Zhang Shougui era uma pessoa que exercia imensa influência. Na geração atual sob o Imperador Sábio, ele era uma das 2 figuras lendárias nas planícies centrais. Entretanto, dentro do exército, ainda havia uma pessoa que estava acima de Zhang Shougui, e suas contribuições o superaram em muito. Quando o comandante de Youzhou, o protetor-geral da mansão do Protetorado Oriental, Zhang Shougui, apareceu em memória à corte real, todos imediatamente voltaram seus olhos para o líder de fato dos Zhang nas forças armadas. Na parte oriental do Palácio Real da Grande Tang, a residência do tutor imperial, um homem de meia idade, elegante, austero e magnânimo, com um rosto quadrado, estava sentado ao lado da cama e uma carranca profunda na testa. O homem de meia idade parecia exalar naturalmente a aura de alguém que estava no topo da cadeia de comando, uma pessoa que exercia uma autoridade inigualável. Cada gesto não intencional dele causava medo e respeito nos corações dos outros. Diante desse homem de meia idade, não havia ninguém que não abaixasse a cabeça inconscientemente, sem ousar sequer encará-lo. Este era o tutor do príncipe herdeiro, o tutor imperial Wan Zongzi. Zhang Shougui, Fu Menlinsha, Gou Seulgi, Jeshua e Yan Xishun foram todos figuras influentes na Grande Tang, e qualquer ação deles poderia facilmente causar um grande tremor. Mas Wan Zongzi era uma pessoa que conseguia suprimir todos eles. A razão era simples. O atual vice-comandante do exército Ursa-Maior, Jeshuan, foi preparado pessoalmente por ele. Wan Zongzi não tinha nenhuma posição no exército. Na verdade, ele já havia renunciado à sua autoridade militar, assumindo apenas o papel de tutor imperial. Mas em termos dos papéis que ele já havia assumido, não havia ninguém na Grande Tang que pudesse superá-lo. Comandante de Daizhou, censor-chefe, comandante regional de Edong, general Yumo, general Zoiuli e até mesmo protetor-geral do Norte, protetor-geral da região ocidental, protetor-geral do Leste, protetor-geral do Sul. Todos esses, ele havia assumido antes. Quanto às suas contribuições, não havia ninguém na Grande Tang que pudesse se comparar a ele. Quando ele era o protetor-geral oriental, ele esmagou o Kumushi e os Khitas. Quando ele era o protetor-geral do Norte, ele varreu o Shaganato turco-oriental e ocidental, deixando seu exército completamente indefeso e trazendo 2 décadas de paz para aquela região. Quando ele estava na província de Gansu, ele liderou os exércitos até as terras altas de Tsang várias vezes, forçando o monge divino das grandes montanhas nevadas a enfrentá-lo. Em toda a vida de Wan Zongzi, além da área ao redor de Suyab, nas regiões ocidentais, ele enfrentou quase todos os inimigos ao seu alcance. No entanto, ele era diferente dos outros generais. Wan Zongzi nunca desejou ganhar prestígio com suas ações, e no final de cada guerra, ele retornaria à autoridade militar. No campo de batalha, ele era um comandante incomparável, mas quando ele retornou, ele reverteu para um tutor imperial comum. E diferente de outros generais, Wan Zongzi simpatizava com os soldados. Mesmo tendo grandes contribuições no exército, ele não estava disposto a começar guerras. Se fosse possível evitar uma, ele tentaria o seu melhor para fazê-lo. Ao mesmo tempo, Wan Zongzi estava disposto a dar essas oportunidades aos futuros jovens. Essa também era a razão pela qual ele era tão respeitado na corte real. Mais importante ainda, apesar de suas contribuições e de derrotar tantos inimigos, Wan Zongzi tinha apenas 50 anos este ano. Sem dúvida, ele era o deus da guerra da era atual. Velho mestre, alguém está solicitando uma audiência. No momento em que Wan Zongzi estava franzindo a testa na beira da cama, em profunda contemplação, um velho criado de túnica verde entrou com uma pilha de avisos de visita. Cid, peça para eles irem embora. Eu não vou encontrá-los. Wan Zongzi suspirou profundamente. O assunto de Wan Chong o deixou em um dilema. Diferente dos outros, Wan Zongzi não achava que havia nenhuma diferença fundamental entre Gao e Yan. Ele havia lutado com soldados Gao e igualmente ao longo de sua vida. Se não fosse esse o caso, ele não teria promovido Jeshuan. Ele não achava que era certo refutar Jeshuan, assim como generais e comandantes Gao com quem ele havia lutado no passado. Similarmente, apoiar Jeshua e se opor aos generais An também era impossível para ele. Portanto, Wan Zongzi estava em um dilema. Velho Zan, ajude-me a entregar esta carta. Esta criança não é má de coração, e tudo o que posso fazer agora é persuadir Sua Majestade a poupá-lo.
Depois de um longo momento de silêncio, Wang Zongxi finalmente suspirou profundamente e disse: Sim, velho mestre. O velho criado assentiu antes de sair do escritório. Com o envolvimento do Protetor-Geral do Sul, Zhangzhou Jianqiong, e do Protetor-Geral do Leste, Zhang Shougui, a tensão entre os HU e os Zhan atingiu novos patamares. Sobre esse assunto, nenhum dos lados estava disposto a recuar. Com tudo exposto abertamente, o que restou foi o julgamento final da Corte Real, o veredito do sábio imperador. No entanto, da tarde até o pôr do sol, não houve uma única notícia do Palácio Real. Embora os Zhan e os HU estivessem enviando memoriais um após o outro, formando uma mini-montanha na Corte Real, embora inúmeros oficiais influentes já estivessem à beira de estrangular as gargantas uns dos outros, o sábio imperador ainda se recusou a tomar uma posição. Sobre o assunto referente à execução de Yuan Shong, o sábio imperador não aprovou nem desaprovou. Sua atitude era insondável, e ninguém conseguia dizer o que ele estava pensando. E isso deixou muitos perplexos e nervosos. Senhor, o estimado ancião já disse que se recusa a encontrar qualquer um. Você deveria retornar. Era noite, e os últimos resquícios de brilho do sol poente finalmente desapareceram no horizonte. Do lado de fora da embaixada dos 4 quartéis, sob uma árvore enorme, um comandante do exército imperial estava relatando um problema a Yao Guanyi, que estava esperando do lado de fora por um longo tempo. Ele realmente disse que se recusa a me encontrar. Yao Guanyi franziu a testa enquanto verificava a situação mais uma vez. Está certo. O estimado ancião ordenou que recusássemos todos os visitantes pelos próximos 3 dias, e isso inclui você. O comandante do exército imperial falou gravemente. Como isso pode ser? Yao Guanyi olhou para as portas firmemente fechadas com emoções complexas. Era sua segunda visita, assim como a segunda vez que ele foi mandado embora na porta. Yao Guanyi possuía autoridade para entrar livremente na embaixada dos 4 quartéis, mas ontem mesmo sua autoridade foi revogada. O que está acontecendo? Por que o pai está se recusando a me encontrar? Yao Guanyi ficou perplexo. O assunto referente ao terceiro filho do clã Wan, Yuan Shong, causou uma grande comoção dentro e fora da corte real. Todos os generais Hou e An se envolveram nisso. Assim, ele veio para buscar a opinião do pai. Ele não esperava que, assim como Wang Zhen e os outros, ele também ficaria trancado para fora da embaixada dos 4 quartéis. Seu pai nunca se recusou a encontrá-lo antes. Esta foi a primeira vez que tal incidente ocorreu, e isso deixou pressionado. Velho mestre, o que fazemos agora? O subordinado ao lado dele perguntou. Vamos voltar por enquanto. Voltaremos amanhã. Após um momento de silêncio, Yao Guanyi acenou com as mãos e saiu da embaixada dos 4 quartéis. A noite gradualmente devorou o calor do dia. Sob o véu das sombras, uma turbulência ainda mais intensa se agitava. Irmão mais velho, este é o Sr. Zhao Fenxin. Dentro do Palácio Real, sob a cobertura da noite, o tio de Yuan Shong, Li Lin, caminhou com Zhao Fenxin ao seu lado. Os membros patrulhando do exército imperial foram mobilizados para longe, e toda a área foi substituída por Li Lin e os subordinados de Zhao Fenxin. Senhor Yuan! Zhao Fenxin caminhou até lá. Esta foi a primeira vez que ele encontrou o filho mais velho do clã Wan, Wang Zhen, fora da corte real. Você está preocupado? Caminhando para dar as boas-vindas a Zhao Fenxin, Wang Zhen não se preocupou em esconder a preocupação em seus olhos. Embora os portões do palácio fechassem à noite, Wang Zhen, como um funcionário influente da corte real envolvido na governança do império, possuía o direito de entrar e sair do palácio real para que pudesse realizar seu trabalho convenientemente. Wang Zhen aproveitou esse privilégio para entrar no palácio real. Mesmo assim, ele não conseguiu ficar no palácio real por muito tempo. Marechal Zhao, há alguma notícia sobre meu sobrinho, Yuan Shong? Wang Zhen perguntou preocupado. Yuan Shong já estava trancado na prisão imperial há 2 dias, e não havia nenhuma notícia dele desde que foi levado para longe da residência da família Yuan. Nem o próprio Wang Zhen conseguiu reunir nenhuma informação sobre o assunto. Isso o deixou desconcertado. O tio Li Lin trabalhava no exército imperial e conhecia Zhao Fenxin. A prisão imperial estava sob a afiliação do exército imperial, então era altamente possível que este último tivesse algumas conexões lá. Portanto, Wang Zhen decidiu pedir sua ajuda. Não há. Inesperadamente, Zhao Fenxin balançou a cabeça severamente. Nosso exército imperial é próximo dos guardas da prisão, então normalmente não seria difícil obter notícias privilegiadas deles. Mas a situação dessa vez parece um pouco bizarra. Nenhum de nós tem permissão para se aproximar da prisão imperial, e os guardas da prisão também não têm permissão para sair da prisão subterrânea. Todos aqueles que desafiarem esse comando, independentemente de classificação ou origem, serão executados. Embora eu já esteja no Palácio Real há várias décadas, esta é a primeira vez que me deparo com tal situação. Há algo muito bizarro sobre esse assunto. Como isso pode ser?
Wang Zhen exclamou em choque. Vendo a expressão de Wang Zhen, Ao Fenshen não pôde deixar de suspirar profundamente. Ele tinha uma boa impressão de Yuan Shong, e houve uma vez em que ele até pediu para Li Lin levar o último ao Palácio Real para conversar com ele. Assim, ele estava extremamente preocupado com a prisão de Yuan Shong. Mas por algum motivo, mesmo Zhao Fenshen, apesar de sua influência, se viu incapaz de colocar as mãos na prisão imperial dessa vez. Não havia nenhuma notícia da prisão imperial, como se todo o local fosse um buraco negro em si. No entanto, não é como se não houvesse soluções. Rangendo os dentes, Zhao Fenshen disse de repente. Eu tenho um ex-subordinado que está atualmente servindo como guarda prisional na prisão imperial. Naquela época, eu o salvei quando ele quase foi executado por desrespeitar as regras do exército imperial. Eu já pedi para ele entregar algumas notícias de um jeito ou de outro, e está prestes a chegar o tempo que prometemos. Naquele momento, um grasnido soou acima deles. Olhando para cima, o grupo viu uma sombra enorme deslizando em direção a eles com suas asas bem abertas. É uma coruja! O Wang Zhen reconheceu o pássaro imediatamente. O Palácio Real Grande Tang foi construído sobre as ruínas do Palácio Real anterior de Sui. Dizia-se que, após a queda da dinastia Sui, um grande número de ratos se reuniu nas ruínas de seu antigo palácio. Embora vários meios tenham sido utilizados para erradicar esses ratos quando o Palácio Real Grande Tang foi construído, alguns deles ainda conseguiram sobreviver. Com o passar do tempo, esses ratos lentamente se acostumaram à vida no Palácio Real. Eles ficaram maiores e mais corajosos, e não se acovardaram mais diante da imensa pressão que os artistas marciais exalavam. Embora eles ainda não ousassem se aproximar do centro do palácio, onde o Filho do Céu vivia, ainda havia espaço mais do que suficiente para eles operarem, dado o imenso tamanho do Palácio Real. Assim, para lidar com esses ratos, o Palácio Real criou um grupo de corujas. O Wang Zhen ouviu esse boato, mas não achava que fosse verdade. Uma coruja voou pelo céu e suas garras se soltaram de repente. Um objeto preto e ensanguentado caiu no chão. Olhando mais de perto, era um rato gigante do tamanho de um gato. É um rato da prisão imperial. Zhao Fenshen correu para frente e cortou o estômago do rato. Como esperado, havia um bilhete dentro. Lendo seu conteúdo, a pele de Zhao Fenshen escureceu de repente. Como é? O coração de Wang Zhen apertou ao ver a expressão de Zhao Fenshen. Meu ex-subordinado vasculhou a área inteira. Wang Shong não está na prisão imperial. O que? Num instante, o rosto de Wang Zhen se distorceu. Wang Shong já havia se adaptado às condições dentro da prisão imperial. Embora suas mãos estivessem amarradas e fosse impossível para ele se libertar das amarras, ele percebeu que a energia de origem que fluía através de seu corpo não estava reprimida de forma alguma. Assim, Wang Shong escolheu continuar cultivando a pequena arte Yin Qi, impulsionando onda após onda de energia de origem persistentemente através de seus meridianos e pontos de acupuntura. Embora estivesse isolado do mundo, Wang Shong recebia um suprimento constante de notas contendo notícias sobre a situação externa dos guardas da prisão, como a petição dos 100 generais, o protetor-geral do leste e o protetor-geral do sul expressando seu apoio a ele, a intensa disputa entre os oficiais da corte real, os censores aposentados aparecendo de repente na corte real e dando um tapa em Zhou Zhan e os outros censores que acusaram Wang Shong de interferir cegamente em assuntos da corte, e ninguém ousando retaliar contra eles. Ao ver essas notícias, Wang Shong sentiu-se aliviado, divertido e emocionado. Tantas pessoas se levantaram para falar por ele. No mínimo, o risco que ele assumiu não foi inútil. Ele podia ver que esses guardas do Palácio Real também estavam do seu lado. Wang Shong tentou passar alguns bilhetes para os guardas para relatar sua segurança à família, mas os guardas balançaram a cabeça apressadamente, com medo. Por fim, Wang Shong percebeu que as notícias só chegavam de uma maneira ali. Assim que ele estava profundamente em contemplação, um grito de agonia soou através da parede. Franzindo a testa, Wang Shong virou seu olhar e viu um grupo de pessoas linchando um idoso. Você se recusa a falar a verdade? Ótimo! O grupo deu socos e chutes no indivíduo enquanto lançava insultos. A prisão imperial era um lugar escuro e sombrio, e depois de passar muito tempo aqui, a personalidade da pessoa também se distorcia lentamente. Wang Shong já tinha visto esse tipo de linchamento várias vezes. Quando ele estava prestes a se virar, de repente ouviu um fraco grito de agonia. Não estou mentindo, eu sou realmente Zhao Munian. Sou apenas um funcionário da agricultura em Nanning. Aquela voz era fraca, mas ensurdecedora para os ouvidos de Wang Shong. Seu corpo estremeceu, e ele virou a cabeça apressadamente. Como você ousa falar bobagens? Onde você acha que fica a prisão imperial? Como é possível que um pequeno oficial como esse esteja trancado aqui? Bata nele! Aquele grupo de pessoas continuou a golpear os idosos. Parem! Wang Shong berrou alto, e seu rugido estrondoso fez a prisão subterrânea tremer levemente por um instante.
Todos viraram suas cabeças e olharam para ele em perplexidade. Fim dos capítulos do 168 ao 170. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!